com essa assistência de Lula ao Maranhão. E aí ele fez um discurso lá em Bacabal, no Maranhão, achei bastante significativo e, mais uma vez, colocando de novo a luta política do país, né? Qual é o centro da luta política do país. Vamos embora. Seguinte, nós temos 3 slogans nesses 100 dias. Tem esse governo federal, União e Reconstrução. Tem o slogan, o Brasil voltou. Esse slogan, o Brasil voltou, ele surge no contexto do governo Lula a partir da COP, lá do Egito. Não sei se vocês lembram, o grito, quando o Lula entrava para falar, e os seus ministros, era exatamente esse, né? Ei, o Brasil voltou, o Brasil voltou. Era o grito lá. Mas eu não sabia. Aparentemente, a agência de publicidade que bolou esse slogan, o Brasil voltou, também não sabia. Ele foi utilizado pelo governo Temer, no segundo ano do governo Temer. Eu não sabia, então aí a mídia liberal deitou e rolou com essa história do plágio. Tem um terceiro slogan dos 100 dias que eu gostei bastante, achei o melhor. Melhor do que o Brasil voltou, inclusive, né? É esse 100 dias é só o começo. Tá? Inclusive tem uma peça muito legal, tem uma peça inspirada no Ari Barroso, que foi ao ar na sexta-feira, todo mundo já deve ter visto. Eu estou com ela aqui, mas eu tenho um embargo. Quando for 8 horas em ponto, eu paro para mostrar a peça que vai entrar no ar hoje às 8 da manhã. Gostei bastante com essa pegada de 100 dias é só o começo. Então, é por aí que vai. Aí o Brasil voltou, foi o título de um artigo do presidente Lula no Correio Brasilense, o Jornal de Brasília, um jornal já teve grande expressão em Brasília, é um jornal de baixa relevância, mas a presidência resolveu publicar lá um artigo do presidente Lula para celebrar os 100 dias. E ele diz, no final do artigo, ele diz isso, governar é lidar com urgências ao mesmo tempo em que criamos as bases para um futuro melhor. Nesses primeiros 100 dias, priorizamos o que era inadiável, ou seja, as urgências, começando pelo necessário para fazer o possível e alcançar sonhos que hoje podem parecer impossíveis. Então, aqui Lula está dando a pista, né? Lidou com as urgências e agora começa a construir o futuro a partir de iniciativas que não existiam ainda no âmbito do governo, né, Plínio? Ele marca muito isso nesse artigo, né, Mauro? Tudo que já foi feito, retomada do Bolsa Família de uma forma mais consistente, Minha Casa Minha Vida para as faixas de renda mais baixas. Tem uma série de ações, por exemplo, o aumento da alimentação escolar, né, que fazia 6 anos, desde o golpe, que não tinha nenhum tipo de aumento, estava menos de 50 centavos por mês para cada criança. Então, teve muita coisa a ser feita, além de barrar o golpe. Acho que agora o que ele coloca no artigo é importante, e essa informação que você trouxe aí também da viagem dele à China, né? Acho que essa semana acho que marca uma virada, né, Mauro? Principalmente depois do retorno dele à China. Eu acho que vai ter muitos anúncios aí de negócios, né? Relações bilaterais com a China, e também de projetos que devem avançar. O foco é a economia, porque a economia é onde pega mais, é onde a gente precisa para fazer o desenvolvimento sustentável do Brasil, e a gente tem essa taxa de juros exorbitantes ainda, né? Exorbitante aí, e também uma certa sabotagem, mas acho que agora a gente consegue virar essa chave, viu? É isso aí, é isso mesmo. Teve um negócio na entrevista, um momento interessante na entrevista com o Lula. Eu tô trazendo isso à pauta para falar do próximo assunto. Que foi assim, a Basília Rodrigues, da CNN, perguntou, presidente, o senhor vai continuar a falar do Moro e do Bolsonaro? Achei até que ela fez uma abordagem assim um pouco abrupta, mas foi legal ter colocado essa questão. E aí o Lula deu uma resposta muito bem-humorada, dizendo, o Pimenta me proíbe de falar do coiso e da coisa. Ele me proíbe de falar do coisa e da coisa. Isso tudo é o trauma dos equívocos, né? Dois equívocos seguidos que Lula cometeu para desespero do governo,
que foi aquele ataque ao Moro, primeiro na entrevista ao Brasil 247 e depois no dia seguinte lá no Rio de Janeiro, o que operou o milagre da ressurreição de um morto, né? Que era o Moro, estava morto, liquidado, voltou ao centro da ribalta. Houve uma avaliação geral na cúpula do governo de que foi um erro e de que, especialmente em relação ao Moro, não tem que ficar dando bola para ele, nem dando protagonismo para o Moro. Então, uma avaliação geral de que, de fato, foi um erro. Era isso que Lula se referiu na entrevista. É muito interessante, porque o Lula não aguentou, né? No meio da entrevista, ele já estava falando do Bolsonaro. E aí, eu acho que são coisas diferentes, né? O coisa é uma coisa e a coisa é outra coisa. Então, o Moro, com o Moro é um cenário que, de fato, tem que ser ignorado pelo Lula, não tem o que falar de Moro, mas o Bolsonaro, em que pese não ser o interlocutor ou uma confrontação cotidiana, mas o confronto é com a extrema-direita e o bolsonarismo no Brasil. Não dá para fazer de conta que não existe. Então, ontem, lá no Maranhão, né, lá quando Lula desceu, Lula foi lá ver, são 64 municípios em estado de emergência no Maranhão. Esse fim de semana choveu demais no Maranhão e no Ceará, mas o Maranhão pegou pesado mesmo. Lula foi para lá, mais uma vez, me impressiona demais. Ele saiu quinta-feira para passar a Páscoa em casa, dar uma descansada antes da viagem da China, já atravessou o Brasil, realmente foi um dia, foram 2 dias, na verdade, muito agitados com essa assistência de Lula ao Maranhão. E aí ele fez um discurso lá em Bacabal, no Maranhão, achei bastante significativo e, mais uma vez, colocando de novo a luta política do país, né? Qual é o centro da luta política do país? De confraternização das famílias. E ele está falando de ontem, domingo de Páscoa, tá? Por isso que ele está falando do dia de confraternização. Eu vim aqui porque eu vou para a China na próxima terça-feira de manhã. Eu vou ficar 7 ou 8 dias fora e eu não poderia viajar para um outro país sem visitar os estados brasileiros que estão com problema de enchente. E o Maranhão é o estado que está numa situação mais difícil, apesar que o Ceará aqui perto também tem problema de enchente, mas o Maranhão é o estado que está com mais cidades, sabe, em situação de calamidade, situação de emergência. Eu vim aqui só para fazer aquela visita de conforto às pessoas que estão passando necessidade. É importante vocês saberem que eu já morei em bairros que enchia d'água e não era pouca não, era 1,5 metro de água e a gente ficava disputando espaço de noite quando acordava com barata, com rato. Depois a chuva ia embora, você tinha que ficar tirando um palmo, meio de lama, com sanguessuga pegando nas tuas canelas. Ou seja, eu sei o que esse povo passa. Eu sei o que esse povo passa, deixar sua casa, deixar seus móveis. Às vezes não tem tempo de tirar, perde tudo que tem. Perde geladeira, perde fogão, perde cama, perde colchão. E essas coisas são coisas que nós precisamos aprender, primeiro, a tentar convencer essas pessoas que num processo de construção de novas casas, porque não é possível construir as novas casas no mesmo lugar das casas que encheram. Está aqui o ministro da cidade me ouvindo. Nos projetos de construção de novas casas, nós precisamos convencer as pessoas que não é possível construir uma casa no lugar que a gente sabe que vai dar enchente. Vocês que têm um pouco de mais idade sabem que em 2009 eu vim aqui em Bacabal, numa encheia, a Rosiana era governadora, e eu tive aqui no mesmo rio, na mesma enchente, numa demonstração de que quando a gente mora perto do rio, não tem jeito. Não tem jeito, a gente vai sofrer enchente quando a chuva for demais. E a gente às vezes fica chateado, mas temos que agradecer a Deus a chuva, porque muitas vezes o Brasil está precisando de chuva. Esse ano a gente não vai ter problema de energia, porque todos os nossos lagos hidrelétricos estão todos cheios. E eu acho que nós temos que cuidar das pessoas que foram vítimas. As pessoas pedem colchão, as pessoas pedem botijão de gás, as pessoas pedem qualquer coisa para dar um certo conforto, coisa que o governo pode fazer. Essa junção
entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais é obrigatória. Vocês sabem que nós acabamos de ter um governo que, ao invés de vir aqui ajudar o Flávio Dino, ele brigava todo santo dia pela empresa com o Flávio Dino e não trouxe absolutamente nada para o estado do Maranhão. Nada. A não ser ofensa pessoal ao governador, e ofendendo o governador, estava ofendendo o povo do Maranhão. Então, nós agora queremos mostrar que não é possível esse país dar certo se não tiver uma combinação entre prefeitos, entre governadores e entre presidente da República. Tá aí, vocês viram na cena ali, a Janja, num gesto carinhoso ali com o Flávio Dino, né? Quando ele faz referência aos ataques do Bolsonaro ao Flávio Dino. Impactante, né, Plínio? É importante, o Lula tem frisado muito isso, que faz parte dessa segunda parte do slogan, né, Mauro, da união aí. Ele tem ido, como aconteceu aqui em São Sebastião, que era prefeito, inclusive, bolsonarista, ele foi lá, conversou. E o Lula tem essa capacidade, né? Nos 2 primeiros mandatos, eu lembro que, ao final ali dos 2 primeiros mandatos, muitos prefeitos da oposição falaram que nunca tinham tido um tratamento tão diplomático igual teve com o Lula. Acho que isso é o que salta aos olhos aí, né? E em relação ao que a gente está vendo lá no Maranhão, né? Não só no Maranhão, mas no Nordeste, aqui, ó, a Ana Cristina está falando, ó, foram 11 anos de seca, deixa eu colocar aqui na tela, chuvas abaixo da média aqui no sertão, açude seco, sem colheita, e agora vem muita chuva. Realmente está chovendo bastante, mas daí a gente vê cenas como essa aí, da falta de planejamento, né? Como o Lula disse aí, ele já visitou a mesma cidade, Bacabal, quando ele era presidente, e o problema persiste, né? É impressionante, né? 2 aspectos ou 3 aspectos desse discurso do Lula, né? O primeiro é esse, né? O Lula sabe o que é a dor do povo, né? Aquilo que ele falou é verdade, né? O Lula morou em São Paulo, na Vila Carioca, hoje é um bairro razoável, mas era um negócio absurdo, não? E é isso mesmo, chovia ali na Vila Carioca, era enchente de todo lado, e é isso mesmo. O Lula várias vezes relatou essa convivência ali com barata, com fezes, com rato, né? O que ele falou, né? Na hora de mexer, de tentar salvar as coisas, sanguessuga pegando na perna, realmente é um negócio dramático. O Lula sabe a dor do povo brasileiro, acho que é a primeira observação, né? É o primeiro presidente, como disse Carolina de Jesus, né? O Brasil, como profetizou Carolina de Jesus, né? O Brasil precisa de um presidente que tenha passado fome e tenha passado as dores do seu povo. Essa é uma característica essencial do Lula. A segunda é essa, né? Ele é a história. Essa coisa, ele fala, olha, em 2008 eu tive aqui no outra enchente, é muito impactante, né? Muito impactante. Alguém que tem na sua biografia, no seu coração, na sua memória, os principais elementos da história do país no final do século XX e como presidente a partir já no século XXI. Muito impressionante mesmo. E aí a confrontação com o Bolsonaro. São 2 projetos absolutamente distintos de país. Muito forte o Lula mesmo, muito forte. Essa é uma questão para olhar os 100 dias, uma questão crucial ao final desses 100 dias. E me parece que é uma questão crucial do governo daqui para frente. O André Singer, que foi porta-voz do Lula no primeiro governo Lula, trabalhamos juntos, fomos colegas lá na Folha de São Paulo, eu sucedi o André como editor do painel da Folha de São Paulo, mas isso aí, gente, século passado. Depois ele acabou largando a trajetória como jornalista e se dedicar depois que foi porta-voz do Lula, se dedicar integralmente à sua atividade acadêmica. A New Left Review, a revista da Nova Esquerda, é uma publicação internacional muito respeitada, em que autores de esquerda escrevem de todo o país, e eles publicaram este artigo do André Singer sobre, filho do Paul Singer, por sinal, família boa, sobre a volta de Lula. E ele diz o seguinte: a questão mais dramática nessa volta de Lula é reconquistar o que ele chama da nova classe C. Ou seja, reconquistar quem está ali entre 2 e 5 salários mínimos. Essa é a questão
segundo ele, dramática do governo Lula, e isto quer dizer prioridade total para a economia. André Singer tem investigado o fenômeno do lulismo e desse movimento das camadas populares do Brasil ao longo dos anos. Ele escreveu em 2018 o Lulismo em Crise. Antes disso, ou logo depois, escreveu Estado e Democracia, né? Escreveu outros livros também. Então, ele vai dizer o seguinte, que ele acha que tem dois grupos, os militares e os evangélicos fundamentalistas, que são como que soldadores ideológicos, é a expressão que ele usa, do bloco bolsonarista, do bloco da extrema-direita no país. Então, esses dois segmentos são fundamentais na coesão do bloco bolsonarista, e aí esses dois setores e a persistência do discurso político, ideológico, cultural da extrema-direita trouxe para o seu lado, conquistou os setores de 2 a 5, a chamada classe C. Essa é a grande classe em disputa. É uma classe com essa classe C, de 2 a 5 salários mínimos, é a classe em disputa no Brasil, e ele acha que Lula tem condição de mudar. Tem condição de mudar. Ele acha que não dá para pensar mais segundo ele, em Lula ter 80% de aprovação, como chegou a ter no passado. O Brasil está irremediavelmente dividido. Mas dá para aumentar bastante dos 40%, fraturando este apoio que o bolsonarismo e a extrema-direita têm nessa fatia de 2 a 5 salários mínimos. Essa é uma consciência que o governo tem. Quem acha que Lula é bobo não entendeu nada, não sabe nada, que não está vendo, é isso aí. Este é o tema do governo Lula. Este é o tema. Quando Paulo Pimenta diz, nós precisamos conquistar quem é neutro, não é exatamente isso. Precisa conquistar quem está com Bolsonaro dessa classe C, de 2 a 5. Acima disso, não tem relevância nenhuma do ponto de vista eleitoral e até político. Isso são as elites do país. Mas de 2 a 5 salários mínimos é chave, e é isto que Lula falou na entrevista. Crédito, então, e alívio nas dívidas do cartão e nas dívidas em geral. O programa Desenrola é tido como um programa fundamental no governo para o endividamento desse segmento da população. É um negócio absurdo, está completamente sufocado, e opções de crédito a juros baixos. Então, esse é um tema crucial do governo Lula a partir de agora. É isso aí, Plínio. E eu acho que interessante quando a gente pega, por exemplo, classe C. Classe C foi muito cooptada através do discurso meritocrático que é casado das igrejas neopentecostais com o projeto neoliberal. Então, o Lula sabe muito bem onde atacar esse pessoal, né? Que é na economia. A grande questão é o seguinte, essas pessoas têm que ver, né, tem que começar a perceber que se existe um governo que pensa em todos, que pensa na economia, que desenvolve a economia, eles serão beneficiados também, e não pequenos nichos que se acabam ali se organizando para ter uma ascensão social dentro dessas igrejas neopentecostais, que é o que depois vai ser levado através desse discurso conservador, né, aos grupos de ultradireita. Eu acho que é essencial essa questão de se tratar a economia dessas classes mais marginalizadas, mais baixas, né, que acabam caindo nesse engodo aí desse discurso meritocrático que é propagado pelas igrejas neopentecostais, principalmente, que casa com o bolsonarismo, né, Mauro? Não, é isso aí. E, de fato, a gente tem, nesse momento, uma consolidação. Né? Quando o governo Lula fala em união, é disto que está falando.